Eu nasci em uma família budista e muito disciplinada nos valores da vida. Ao completar a minha idade e se tornei uma pessoa de maior. Eu fui morar sozinho por ter conseguido um emprego. Dedicava-me à leitura de muitos livros. Até que eu vi um livro na vitrine que falava sobre a divina revelação do inferno. Nós sabemos que na cultura budista não se falava nesse assunto. O livro me chamou muita atenção. Eu comprei este livro para fazer parte da minha coleção. Era o único livro evangélico que eu tinha. Logo, comecei a ler este livro e eu sentia medo. Algo no meu coração dizia que o inferno é real. Eu senti grande arrependimento dos meus pecados. Quando se falava no Senhor, o nome de Buda vinha na minha mente. Mas depois que eu terminei de ler o livro, passei a acreditar em Yaohu Shua. Nunca tinha ido a uma igreja. É muito raro encontrar uma igreja na cidade aberta em meu país que é dominado pelo budismo. Eu descobri que a vida e a paz é estar no caminho de Yaohu Shua. A vida de liberdade que os jovens têm aqui na Malásia é veneno para suas almas. Isso causa morte espiritual e um grande vazio, fazendo-os perderem o verdadeiro sentido da vida. A vida em Yaohu Shua, quem perde isso está perdendo a fonte da vida. Quem desviar desse caminho já perdeu a vida eterna e entra em um estágio de tormento e tribulação da alma. Não há paz, só incerteza e ilusão do mundo. O desânimo da vida entrava em meu coração, por causa das dificuldades que tinha em morar sozinho. As coisas malignas entravam na minha mente para eu usar droga e bebida, em ter que tomar álcool. Mas este livro que revela o inferno, ele me deu esperança. Eu não tinha uma Bíblia, mas a palavra do livro fazia efeito no meu coração e penetrou no fundo da minha alma. A muralha dos desejos malignos caiu por terra, abrindo uma fenda no meu coração. Fiz a primeira oração e o efeito da presença do Senhor foi maior. Eu nem sabia orar e pela primeira vez me ajoelhei diante de um Pai eterno, que meu povo não aceitava, mas que é o único e verdadeiro Senhor. Depois da oração, entreguei a minha vida a Yaohu Shua e fui dormir. Tive a primeira revelação em sonho. Yaohu Shua começou a falar comigo em sonho e passar a sua revelação. Em meu sonho, eu estava em um lugar escuro, onde não havia luz. Uma voz do céu dizia: "Esse lugar é o país que não tem Yaohu Shua." Eu caminhava por esse lugar e não achava nada. Somente eu ouvia rugido de um leão. Fiquei desesperado, eu estava em desespero por não conseguir andar. Não havia luz. Eu não enxergava nada. Aquele lugar, o leão pulou em cima de mim, ele arranhou o meu corpo. Aquele leão não era igual aos da África. O leão era bem escuro, ele estava na escuridão. Só conseguia ver seus olhos. Alguma força maior não deixava o leão me despedaçar. O máximo que ele conseguia era me tocar ou arranhar. Eu andava naquela escuridão, tropeçava e caía no chão. Levantava-me e continuava a caminhar em busca da luz. Eu queria achar um lugar onde tivesse luz para me esconder daquele leão. Eu só queria sair daquela escuridão, porque eu não tinha defesa nenhuma. Contra os ataques daquele leão, eu não enxergava e nem sabia de onde vinham os ataques do leão que sempre me arranhava. Ele só não me matou porque Yaohu Shua me protegeu. Estando naquele lugar, eu estava inofensível e vulnerável aos ataques do leão. Até que eu consegui sair daquela escuridão e entrei em um lugar onde tinha luz. Naquela claridade, eu conseguia enxergar perfeitamente. Quando menos esperava, a fera estava ali perto de mim. Havia me seguido, eu consegui ver aquela fera que tanto me tocava o meu corpo e arranhava. Não era o leão que pensei que fosse por rugir. Na escuridão, eu só conseguia ouvir, não via claramente. O que realmente era a fera? Um tigre escuro de 2 cabeças e uma cauda de serpente. Aquele lugar de luz me revelou quem era a fera que me atacava sem parar.
A luz do Eterno Pai abre os olhos espirituais para nós enxergarmos o nosso inimigo verdadeiramente. A luz revela o mal que está em oculto na escuridão. Quando aquela fera percebeu que eu enxergava perfeitamente e que os seus planos não poderiam ficar mais escondidos. A fera tentou me devorar vivo e pulava em cima de mim para me atacar. Mas dessa vez eu me desviava, eu esquivava das suas unhas. Não estava mais naquele lugar escuro que me impedia de ver a fera. Quando a luz do Senhor abre os seus olhos, o diabo fica furioso e tenta lhe matar. Mas quem está na luz fica vigilante contra as investidas de Satanás. A fera insistia em me ferir, até que uma espada apareceu perto de mim. Eu estava cansado de fugir daquela fera, eu peguei a espada para enfrentá-lo. Fugir do diabo e das suas dificuldades não é a solução. Temos que encarar os problemas, de frente com a fé em Yahushua. A palavra diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir não é você, mas sim o diabo. Eu não podia viver fugindo para sempre. Eu, com coragem igual a Davi, enfrentei. Aquela espada que apareceu para mim me motivou a lutar. Eu lutei com aquela fera e eu consegui feri-la com um golpe mortal que fez-a morrer. Aquela espada é a palavra do Pai, que usamos para vencer o diabo. Fiquei livre daquela fera, eu segui meu caminho. Eu acordei pela manhã e não entendi o significado por não ser um cristão espiritual. Mas hoje eu entendo que aquele mundo escuro era o caminho onde eu andava. Aquela fera era um demônio que me afligia e oprimia a minha vida. O lugar de luz que eu encontrei é o caminho de Yahushua. E a espada que apareceu para mim foi um missionário da Dinamarca que me trouxe uma palavra Bíblia. A fúria de Satanás. Porque eu achei um lugar de luz, significa que o nosso inimigo espiritual foi revelado. A minha luta com a fera foi a batalha espiritual que eu tive. O demônio se manifestou em meu pai, que é budista, ele tentou me matar. Eu expulsei o demônio dele e ganhei a sua alma para Yahushua. Eu ganhei as almas dos jovens da minha vila. Uma forte perseguição aconteceu contra a minha vila, mas acalmou. Tudo isso era minha luta com a fera. Eu venci a fera no sonho. E também venci os que me perseguiam. O cristão que veio da Dinamarca me deu uma Bíblia inglesa. Ele me deu uma espada que me fez vencer. Eu traduzi. A Bíblia inglesa para minha língua, através da internet eu fiz. Uma segunda Bíblia. O diabo se incomodou comigo por ser um único cristão da vila. Eu era o perigo para seus planos. Ele queria me destruir para que não se multiplicasse mais cristãos. Aquele território é budista e ele não. Quer que nasça a verdade que salva em suas terras Satanás. Ele anda rugindo igual a um leão, procurando alguém que possa tragar. Quem se afasta da luz se aproxima da escuridão. São aqueles que se afastam de Yahushua e se aproximam do mundo. Quem se afasta da verdade se aproxima da queda e cai nas profundezas do abismo, onde não tem a luz e não tem a luz de Yahushua. Eu me aproximei de Yahushua e a sua luz resplandeceu sobre mim. Eu comecei a orar, eu comecei a meditar em cada versículo. Da palavra do nosso Pai Eterno, aos poucos tem me edificado. Só assim escapei do leão das trevas, quem procura presa fáceis para agir. Se a chama se apagar, esse leão da escuridão irá se aproximar. Os demônios rugem ao nosso derredor, o missionário que me deu a Bíblia, ele me levou ao seu país. Ele disse que na Dinamarca tem mais condições para ensinar e preparar um cristão e um crente. No meu país tem milhões de livros budistas, e as condições para ensinar o nosso evangelho são precárias. Eu viajei com esse irmão para aprender mais a palavra do Eterno Pai. Eu tenho orado e absorvido a palavra do Senhor nosso Pai. O Senhor Yahushua tem derrubado as barreiras na minha vida e vencido por mim. Eu estava na Dinamarca fazendo a obra com o irmão.
Um dia cheguei do evangelho e eram 5 horas da tarde. Eu estava sentindo dores de cabeça forte. Eu fui dormir. Eu entrei em um sono profundo. 1 hora depois, eu estava em pé e o meu corpo deitado. Uma escuridão começou a caminhar para minha direção e invadiu a casa. Um túnel negro fechado apareceu na minha frente. Esse túnel se abriu e uma força tão maligna me puxou para dentro. Aquele lugar, parecia uma placenta em forma de um perfeito círculo e moldava-se mexendo igual uma cera de chiclete. Essa placenta tem vida e se alimenta de almas humanas. Aquele lugar crescia de tamanho tanto em comprimento como em largura. O lugar enchia igual a uma bexiga e suportava grande capacidade de almas. Um monstro horrível de aparência repugnante disse: "Eu tenho ordem divina para não te machucar. Vou mostrar como são as leis aqui no inferno. Para todos os seus moradores, o monstro me levou em vários lugares do inferno. Eu tinha muito medo de estar em sua companhia. Aquele monstro tem um grande olho em sua testa. O seu corpo era cheio de olhos que vigiava aquele lugar. Um daqueles olhos que fica em suas costas piscou para mim. Ele tem ouvidos nas costas e em cima dos ombros. Tem narizes espalhados pelo seu corpo que saía secreções. Esse monstro fedia muito. Eu e ele entramos na primeira sala do inferno, que faz parte da casa de tortura. Aquele monstro disse: "Aqui estão todos os que tinham pensamentos malignos quando estavam na terra. Eles não deixavam de pensar em maldades, eles morreram em seus pecados os demônios. Torturadores abriam os crânios e arrancavam o cérebro das pessoas e se alimentavam. O monstro me levou para a segunda casa. Aqueles demônios torturadores com ferro quente furavam os olhos das pessoas. O monstro disse: "Essas pessoas são as que assistem televisão, conteúdos pornográficos em sites, revistas e livros." O monstro olhou para mim e disse: "Os seus olhos são maus. Lá na terra tu olhavas para mulheres sensuais, e se você não crucificar os seus olhos malignos, quando morrer estará nessa sala e terás os olhos perfurados eternamente." Quando o monstro disse isso, eu fiquei com muito medo. O monstro me leva para a terceira sala do inferno. Ele disse: "Todos os que estão nessa sala usaram os seus ouvidos para ouvir a nossa voz e fizeram tudo o que nós mandamos. Eles também ouviram o nosso evangelho e fizeram a nossa vontade. Os demônios furavam os ouvidos das pessoas e depois arrancavam. Eles pegavam as orelhas das pessoas e fritavam em uma frigideira gigante." O monstro disse: "Essas pessoas que estão aqui ouviam músicas que não são cristãs. Aqui os cristãos que ouviam as nossas músicas, todas as músicas que louvam o mundo, o dinheiro, a mulher e as riquezas são nossas. Qualquer música que não louva ao Pai pertence a nós." Os demônios empurravam um ferro quente em brasa no ouvidos daquelas pessoas que ultrapassavam o outro lado. O monstro me leva para a quarta sala do inferno. Ali tem todos os jogos adultos e infantis como xadrez, dama baralho e dominó, jogos de máquinas e de casas lotéricas. As pessoas que são torturadas ali são viciadas em jogos. Eu vi crianças viciadas em games naquela sala. Os demônios cortavam as mãos dos viciados em jogos. O monstro disse: "Aqui tem cristãos viciados em nossos jogos de entretenimento. Alguns deles gastavam os seus dinheiros em apostas." O monstro me leva para a quinta sala. Eu vi caldeirões cheios de corações humanos em lamas fervendo. O monstro disse: "Esses corações que estão dentro do caldeirões são maldosos e guardaram desejos e pensamentos pecaminosos. Quando subir na terra, não guarde nada de ruim em seu coração, para não vir parar aqui." As pessoas daquela sala não tinham corações. No lugar do coração havia apenas um buraco vazio. O monstro me leva à sexta sala. É uma sala de dança que parecia uma sala de show. A realidade é que o show daquela sala não parecia igual na terra. Todas as pessoas eram obrigadas a dançarem em cima dos pregos de brasas. Cada pisada nos pregos, o sangue jorrava.
Os bêbados estavam sentados na cadeira que prendiam, eles para não saírem. Todos bebiam ácidos que derretiam as suas gargantas. Todas as bebidas alcoólicas são ácidos no inferno. O monstro me levou para a 7ª sala. Ali é um prostíbulo onde os demônios forçam homens afeminados e mulheres a fazerem lascívia com eles. Tudo que eles faziam na terra fazem no inferno. O monstro me leva para a 8ª sala. Ali estão todos os jovens, que são castigados por desobedecerem aos pais. Os demônios tinham chicotes de aço em chamas e judiavam os adolescentes. O monstro me disse: esses rapazes não obedeciam aos seus pais, não aceitavam as suas autoridades, eles não entendiam os pais e discutiam. Os seus pais eram desonrados pelos filhos rebeldes. O monstro me levou na 8ª sala, e ali estão todos os mágicos e ilusionistas sendo torturados. Eu vi palhaços de circo sendo torturados. Eles estão ali por fazerem a imagem do Senhor. Na imagem do palhaço, os que fazem mágicas e truques também estão ali. O monstro disse: qualquer brincadeira que engana e ilude as pessoas são nossas. O monstro me leva na 9ª sala. Ali estão todas as pessoas que foram enganadas pelos livros, revistas e jornais. Dentro daquela sala tem uma banca de jornal. O monstro disse: a nossa mentira está espalhada pelas bancas de jornal da terra. E todos que compram esses materiais estão perdendo o seu tempo e deveria estar lendo a Bíblia. Nós criamos para distrair e roubar o tempo deles. Olha a mentira das novelas nas revistas, os noticiários dos jornais são uma mentira para vender. As revistas fazem propagandas de incentivo para ver os próximos capítulos das novelas O Monstro dos Gibis, da história de quadrinhos e mangás. O monstro disse: o povo da terra enxergavam as histórias em quadrinhos como inofensivas. Mas são nessas revistas em quadrinho que estão nossas doutrinas. Temos ganhado muitas crianças através dos gibis e desenhos. Todos os que são torturados pelos demônios foram enganados pelas revistas, livros e jornais. O monstro me levou na 10ª. Para minha surpresa, só tinha pessoa de 5 a 10 anos de idade. Os demônios atormentavam todas. Eu vi como eles tiram de dentro da cabeça dessas pessoas pegava fogo e fumaça. Nessa sala tem brinquedos como bonecos, super-heróis de plástico e bonecas femininas. Aqueles brinquedos criavam vida, pareciam que estavam possuídos e davam gargalhadas. O monstro disse: aqui é a idolatria infantil que implantamos dentro dos lares. Criamos os super-heróis salvadores do mundo para doutrinar as crianças, as suas memórias do verdadeiro salvador de suas almas. Desaparecem, eles preferem os heróis em quadrinhos que não existem, ao invés do Senhor Yahushua, o herói que entregou a sua vida para salvar a humanidade. Essa é a nossa mentira, que mostramos para o mundo de ficção, a cada pessoa. O monstro me leva para a 11ª sala. Ali estão todos os praticantes de artes marciais. Não importa a modalidade de luta. Um octógono, talvez um tatame ou ringue. Eu não sei dizer o nome, mas é um lugar de lutador. Os demônios jogavam os lutadores naquele ringue e diziam: vamos lutar. Os demônios davam socos neles que voavam para cima. Os demônios torturavam os lutadores samurais. Eles eram retalhados pelos demônios que usavam espadas. Eu vi como eles cortavam as pessoas, pernas, braços e outras partes que ficavam espalhados pela sala. O fogo brotava do chão daquela sala e queimava os corpos. O monstro me tirou da casa do terror e começamos a caminhar pelo inferno. O monstro disse: vou lhe mostrar o seu ídolo que tanto o adorava. Ele me levou para um lugar onde eu vi o lutador Bruce Lee. Ele era o meu ator preferido, um dos maiores instrutores de artes marciais do seu tempo. Antes da minha conversão, eu assistia aos seus filmes. Eu gostava muito dele. Se ele estivesse vivo, eu queria conhecê-lo. Quando ele morreu, eu tinha 1 ano de idade. Eu sabia que jamais poderia conhecê-lo porque está morto.
Mas no meu arrebatamento eu conheci o Bruce Lee. Eu vi em um estado de tristeza profunda. Há anos que ele está naquele lugar de tormento. Eu disse para o monstro, porque ele não está na sala de tortura dos lutadores. O monstro disse que ele era muito famoso e não podia ficar em um lugar qualquer. Por isso ele foi jogado em um lugar de famosos. Eu me aproximei dele e cheguei perto. Bruce me pedia ajuda para eu tirá-lo daquele lugar, pois já não aguentava mais sofrer. Chegaram alguns demônios e começaram a torturá-lo. Os demônios zombavam dele dizendo: "Mostra os seus golpes, se pode nos derrotar. Tu é o rei da luta." Um daqueles demônios disse: "Eu possuía você para não perder as lutas, ou pensou que era invencível. Sem mim não faria tudo aquilo. Eu fazia você dar saltos altos." Aquele demônio começou a aplicar golpes no Bruce e jogava ele no ar, até que esse demônio quebrou os ossos dele com vários chutes. Bruce ficou no chão gemendo de dor, e as chamas saíam do chão e queimavam o seu corpo. Antes da minha conversão, eu gostava dele. Aqui na Ásia, é normal ter o Bruce Lee como um ídolo. As artes marciais faz parte de nossa cultura. O monstro disse: "Todos que praticam artes marciais são nossos, e aqueles que fazem meditações para adorar a Buda, possuímos o seu corpo. Quem adora a Buda vai vir para o inferno." O monstro disse: "Se dependesse de mim, jamais eu revelaria as nossas obras para a terra." Então nós fomos obrigados a revelar os nossos planos. Agora diga para os cristãos tudo isso lá na terra. Muitas almas do seu país vão ser salvas por causa dessas suas revelações. O monstro saiu da minha frente com muita ira. Fogo saía do seu nariz. O anjo do Senhor veio me resgatar. Ele desceu até o inferno. Ele me tirou dali. Eu nunca tinha visto um anjo. Eu fiquei maravilhado com a sua luz que saía do seu corpo. O anjo levou a minha alma para a minha casa. Eu estava de volta à terra. Eu estou fazendo a obra como missionário. Eu pretendo um dia voltar para o meu país e combater o budismo da Malásia. O budismo prega que não existe nenhum eterno Pai absoluto. Eu posso dizer que o Senhor Yahushua é absoluto. O budismo ensina que podemos seguir o nosso próprio caminho. Temos que seguir a palavra de Yahushua. O budismo acredita que o homem não tem valor e acredita na reencarnação. O homem tem valor para Yahushua. A reencarnação não existe. Ninguém retorna mais à terra. Quando a pessoa morre, ela vai ou para o céu ou para o inferno. O budismo ensina que a força do universo ilumina o homem para a salvação. Mas Yahushua é o único que salva. Ninguém consegue se salvar sem a iluminação dele. As bênçãos de Yahushua estão em nós que ouvem a verdadeira palavra. Amém.